Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada como funciona a função const.c. A função const.c, basicamente, ele vai efetuar uma contagem caso um critério seja tomado como verdadeiro. Ou seja, se um critério for verdadeiro, um critério no intervalo for verdadeiro, ele vai somar 1 na contagem. Então, por exemplo, você vai reparar, quando você chama a função const.c, ele vai pedir a entrada de dois parâmetros. Primeiro um intervalo, depois um critério para ser testado se o valor daquele intervalo corresponde ao critério. Se corresponder, ele vai somar 1. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a coluna de saldo. Então, vou selecionar da primeira à penúltima linha. E o meu critério ele vai ser quais que ainda tem valores em aberto a ser pagos, ou seja, quais valores ainda estão abaixo de zero, então negativo. Então vou passar aqui o critério. Se eu apertar Enter, você vai reparar como o meu intervalo vai da primeira à penúltima linha, ele efetuou a contagem segundo o critério e vai me retornar o valor 3, porque tem 3 valores em aberto. Caso eu desse um duplo clique aqui, e agora ao invés de ir até a 10, só até a 10, ele fosse também até a 11, ou seja, eu adicionei 1, ele vai me retornar o valor 4. Basicamente, acontecer, você vai estar unindo a função de contagem com o operador lógico se, no qual ele vai primeiro efetuar uma lógica, vai ver se o critério é correspondido. Se o critério for correspondido, ele vai efetuando a contagem de quantas vezes esse critério foi correspondido no intervalo. Por exemplo, se eu vier aqui na tabela de pagamentos e digamos que eu queira saber, aqui a gente vai ter 6 colunas com 6 valores, ou seja, tem um total de 36 valores, já é uma tabela um pouco maior. E eu queria saber quantas parcelas dessas foram acima de R$ 200. Por algum motivo, não sei, de repente para calcular uma média, algo do gênero, para calcular a moda de pagamento. Então vamos escrever aqui, ó, acima de 200. Se a gente vier aqui e entrar com a função const.c, qual que seria o nosso intervalo? Então vamos lá, seriam todas as parcelas, no caso, então seria a matriz aqui de pagamento. Qual seria o meu critério? Eu quero só os que são acima de 200. Então se eu dar Enter, vai reparar que ele efetuou já a contagem para mim. Ele veio aqui na tabela, veio testando valor a valor, segundo o critério, que no caso é acima de 200. E veio aqui, 600 acima de 200? Então mais um. 200 é acima? Não, é igual. Igual não conta. Então no caso, se eu quisesse, por exemplo, que 200 fosse incluído, eu poderia fazer maior ou igual. E agora ele vai passar de 22 para 30 valores. E assim sucessivamente. Dessa forma, caso você esteja com uma tabela de dados muito grande, então com muita informação, você precisa saber de quantas vezes um evento ocorre, ou então de repente quantas vezes um nome aparece, você pode usar a função const.c para estabelecer um intervalo e contar se uma igualdade existe ou se um critério é correspondido. Aqui embaixo a gente tem uma listagem de nomes. Aqui em cima, se reparar, foi testado só com número, mas a função const.c também pode ser aplicada com nomes. Então, por exemplo, aqui vamos criar uma listagem nova. Vamos botar aqui Ana, Luão, Pedro, Gustavo, Luísa. Depois a gente vai ver aqui, vamos repetir algumas vezes. Então aqui a gente tem uma listagem grande, de repente quantas vezes a pessoa veio, quantos dias da semana. Se a gente aplicar aqui const.c, digamos que aqui seja um intervalo de de que dia cada pessoa trabalhou. Então vamos botar aqui de 1, vou ver aqui do lado da Ana, então vamos botar aqui dias do mês.
Primeiro dia do mês quem trabalhou foi a Ana. Pronto, do dia 1 ao dia 10 a gente tem quem trabalhou em cada dia. Digamos que eu queira saber quantas vezes no mês, até o dia 11, alguém trabalhou. Então você pode vir aqui e aplicar a função .c, entrar o seu intervalo e em seguida entrar com o seu critério. Digamos, eu quero saber quantas vezes a Ana trabalhou. Se eu der Enter, você vai reparar que, ó, 2 vezes. Ele veio aqui do 1 a 11 e fez uma contagem quantas vezes o termo, no caso, o nosso critério, que é a Ana, apareceu. Então você vai reparar que a Ana veio no dia 1, depois ela veio de novo no dia 9. Então ela trabalhou 2 vezes em 11 dias. Com isso, você pode efetuar contagens não apenas de números, de quantas vezes um evento numérico acontece, mas também pode efetuar contagens de quantas vezes, por exemplo, um termo aparece, uma pessoa aparece numa listagem ou num evento, e assim sucessivamente. Dessa forma, você consegue ter um maior controle de quantas vezes algo ocorre, um evento ocorre, quantas vezes um valor ou um gasto ocorre de forma automática. Você não precisa ficar indo tipo célula por célula e verificando e anotando no papelzinho, ó, aconteceu 1, 2, 3 vezes. O próprio Excel já consegue te dar isso de forma automática. Aqui, só de forma de exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode vir aqui em dados, implementar uma segmentação de dados. Então, no caso, ó, você vai reparar que até o dia 5 não houve repetição e engloba todos os meus vendedores. Então, aqui a gente pode botar aqui assim, vendedor. Embaixo a gente pinta de amarelo, só por questão de formatação. Vou formatar aqui também. Dias trabalhados. E embaixo a gente pode vir aqui e entrar .c. Opa. .c. Eu vou apertar aqui Tab para abrir a função. Selecionar meu intervalo. E aqui em critério, ao invés de entrar entre aspas com critério, posso vir aqui na célula, criar uma referência relativa e dar Enter. Então no caso ele vai aparecer aqui 0, porque não tem nada selecionado. Caso eu venha aqui na minha segmentação de dados, por exemplo, eu quero saber quantas vezes o João trabalhou. Ó, o João trabalhou 2 vezes. Ó, no dia 2 e no dia 10. E, por exemplo, o Pedro. Ele trabalhou 3 vezes, ó. Trabalhou no dia 3, no dia 6 e no dia 11. Dessa forma, você consegue, com um clique de um botão, associar segmentação de dados com a sua função .c para criar uma verificação. E assim, você, ao invés de ter que ficar caçando numa listagem ou aplicando fórmula por fórmula para cada vendedor, você vai associar um botão só, você efetua a variação aqui. Tá até? Agora que eu reparei que está escrito errado, Gustavo. E com isso você cria uma verificação de dados de forma muito mais simples e rápida. Com isso você ganha tempo e melhora a sua forma aí de gerar relatórios de forma geral. Bom, por esse vídeo é só. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha